Bom dia, pessoal. Vamos continuar e encerrar a aula 6. Essa é a parte B da aula 6 e a gente vai encerrar o nosso texto de referência sobre governança e sustentabilidade das políticas públicas no Brasil. Bom, está aí os dados sobre o nosso texto de referência. Na parte A da aula, o primeiro vídeo, nós vimos esses itens de 1 a 4. E agora vamos ver esses itens em verde de 5 a 10. Bom, nós vamos partir do item sobre a participação da sociedade civil nas políticas públicas. Então, a primeira coisa que o texto nos traz é uma observação de que a sociedade civil organizada ela vem desempenhando um papel fundamental nessa discussão sobre o desenvolvimento sustentável. E de que forma? Por meio de participação nas políticas públicas e por meio da sua atuação ou incidência junto aos órgãos de governo na promoção e defesa dos direitos. Quando a gente fala em sociedade civil, a nossa ideia vai a ONGs, organizações não governamentais, é a primeira coisa que vem na cabeça da gente e é uma expressão muito usada. Ocorre que, na forma legal, a legislação brasileira não tem essa figura. A figura é OSC, Organização da Sociedade Civil, que é a figura mais recente do marco regulatório das organizações da sociedade civil, de 2014. E, anteriormente, foi criada a figura da OCIP, as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. Elas ainda existem porque a lei de 2014 não revogou. As OCIPs foram criadas, essa legislação das OCIPs em 99 veio justamente quando organizações da sociedade civil estavam prestando apoio na execução de políticas públicas, nas parcerias com o governo. E com o tempo, com a experiência, foi necessário fazer um novo marco. Esse novo marco traz itens especialmente sobre a celebração da parcerias governo-sociedade civil. Mas não só isso, porque nós vamos ver que as organizações da sociedade civil têm muitas outras fontes de financiamento, e aliás é um mínimo delas que atua com recursos governamentais. Bom, esse capítulo foi escrito por duas pesquisadoras que fizeram uma revisão extensa da participação da sociedade civil nos últimos anos e chegou a algumas conclusões. Entre elas, de que a sociedade civil tem contribuído para institucionalizar os mecanismos sociais de controle. O que são isso? São as audiências públicas, os conselhos consultivos, as formas de monitorar orçamentos de governo, a formação da opinião pública e a apresentação de demandas ao legislativo e ao executivo. Então, essas são algumas das principais funções que a sociedade civil tem desempenhado no país. Bom, a partir daí, eu trago algumas considerações de um outro texto do IPEA, que é bem recente, de 2019, onde foi feita uma pesquisa sobre as organizações da sociedade civil. Engraçado que no próprio nome do documento vem ONG, afinal, o que os dados mostram sobre as ONGs? Porque era justamente esse o objetivo da pesquisa, responder aos questionamentos e às veiculações na imprensa sobre o papel das ONGs. Mas, lembrando que são OSCs no Brasil. E para ser uma OSC, ela tem que atender a 5 critérios. Ser privada, não ter fins lucrativos, ser legalmente constituída, ter um CNPJ. Elas são autoadministradas, autogeridas, não tem interferência em sua gestão. E são voluntariamente constituídas.
Outra coisa importante de ressaltar é por quê? Porque esse termo OSC? Primeiro que ele é mais adequado do ponto de vista legal, foi assim que a nossa legislação a chamou. A outra, por que se usou esse termo? Seria, na verdade, para fazer um contraponto. Não ser instituição governamental e não governamental, como se isso ficasse uma oposição entre eles. Até porque a maioria das organizações não recebe dinheiro diretamente dos governos. Nessa publicação, os autores que analisaram as OSCs nos ressaltam que elas têm um papel muito importante no fortalecimento das democracias contemporâneas. Todas as democracias contemporâneas têm colocado a sociedade civil como participantes, seja, né, como a gente viu nos conselhos, na formulação, nas instâncias de participação e de deliberação. Mas os governos também, por outro lado, sob a ótica dos governos e da gestão pública, ora as ONGs são instrumentos para a provisão de bens e serviços. Ora, elas atuam de forma assim, complementar com projetos de pouca escala, projetos piloto, ou de baixo impacto. É assim que os governos têm enxergado a participação da sociedade civil no Brasil nos últimos anos, segundo esse texto do IPEA. Bom, mas por outro lado, é um termo muito amplo. Nessa contabilidade de 2016, os autores chegam a 820 mil organizações da sociedade civil, isso com base nesse Cadastro Nacional de Identificação Social. Então, está aí em itálico, porque é exatamente da forma como foi colocado nesse mapa das OSCs de 2018, que é um perfil muito variado e que essa variação no perfil das OSCs nos últimos 40 anos, por outro lado, elas estão em consonância com os dispositivos institucionais que promoveram mudanças no campo da ação governamental. Isso ele está querendo dizer principalmente a partir de 1988, com a nova Constituição, é que vem outros mecanismos de maior participação e de descentralização, onde se abrem os canais para participação da sociedade nas políticas públicas. Aí, analisando em especial a atuação da sociedade civil junto com os governos, pelas finalidades de atuação, e aí, assim, essas finalidades de atuação da ótica do governo e do seu orçamento, as seguintes categorias são as onde a sociedade faz os convênios com os governos. Eventos culturais, eventos de mobilização, capacitação, pesquisa e estudos. Também para construção, adquirir equipamentos, assessoria, assistência técnica, fortalecimento institucional e prestação de serviços, principalmente em educação e pesquisa. E essas atividades se dão, sobretudo, nas áreas de saúde, educação, assistência social e organização agrária, como grandes vertentes de atuação. E aí eles ressaltam que, durante a pesquisa, eles tiveram que se restringir às finalidades da forma como o governo se organiza. E só dentro desse organização agrária, por exemplo, provavelmente se inclui as instituições que trabalham com o meio ambiente. E também na área de educação, muitas trabalham com capacitação, educação ambiental. Então, chama atenção nosso texto que são 4 grandes áreas. Então, fica difícil de identificar algumas ações mais específicas dentro de cada grande área. Nesse texto do IPEA, cita que as 820 mil organizações da sociedade civil empregam 3 milhões de pessoas, formalmente, com carteira assinada, e que recebem em torno de 15 bilhões ao ano. Isso no período levantado entre 2010 e 2018.
eu achei esse número muito elevado, que mesmo distribuído pelas 820 mil OSCs, dá um valor de uns 18 milhões ao ano por organização, o que eu achei muito, muito elevado. Mas eu chequei, o texto diz isso mesmo. Eu ainda vou procurar e tentar checar esse dado novamente, que pode ter sido algum, não sei se teve algum erro nessa numeração. Tanto que mais à frente vem alguns outros valores. Vamos ver. Apenas 2,7% do total das organizações acessa recursos de origem federal. Isso eu já vi em outras fontes também. É isso mesmo, apesar do senso comum, de que as ONGs recebem dinheiro do governo, na verdade elas não recebem, poucas. No universo das organizações da sociedade civil, quase 3% só é que fazem as parcerias e convênios com o governo diretamente. A grande maioria atua com recursos de doações internacionais ou cooperação internacional, que pode vir de outros governos ou não, mas de outras ONGs, de instituições religiosas, todo tipo de instituição. Existem várias fontes de recursos internacionais de instituições filantrópicas. Recursos próprios das campanhas e dos seus doadores, e aportes feitos por o que eles chamaram de investimento social privado, isso principalmente das empresas, as empresas que têm ações de responsabilidade social e ambiental corporativa, por exemplo, e fazem seus programas, no caso do meio ambiente, programas ambientais. Então, isso entra numa categoria que chamaram de investimento social privado, que é uma grande fonte de recurso para as organizações da sociedade civil. E estimam que anualmente essas instituições privadas aportam cerca de 3 bilhões e as doações internacionais cerca de 12 milhões de dólares, que daria hoje 1 bilhão por ano. Então, vocês viram que há muitas outras fontes de recursos para as organizações da sociedade civil. Mas, em relação à sua participação com o governo, a vantagem da parceria com essas organizações seriam na experiência que elas aportam e na diversidade, que é a grande experiência de organizações, principalmente na área de saúde e educação, que são justamente onde vimos onde mais elas contribuem no governo, e a diversidade das suas formas de atuação traz uma nova forma de gestão e de organização das políticas públicas. E esse texto, lançado pelo IPEA em meados de 2019, ressalta que é importante que a gente conheça o funcionamento dessas organizações para avaliar a efetividade delas e o impacto que elas trazem na execução de políticas públicas, e também para que a gente não fique fazendo diagnósticos baseados somente nas crenças, tipo, eu acho que tem muita ONG, ou eu acho que elas atuam aqui e ali. É necessário trazer números, a gente não tem que achar nada. É a coisa de não ficar replicando crenças que não são baseadas na realidade. Então, para isso, principalmente nós aqui da academia, os universitários, os professores, a gente tem que sempre que se basear em números feitos em pesquisas, e é por isso que eu sempre também trago a referência, e sempre que eu vejo o número, eu gosto de checar se alguma coisa me chama atenção, como esse dado que eu mencionei a vocês que eu achei grande, mas eu vou tentar checar em outras fontes também e trago para vocês. Bom, depois, voltando aqui ao nosso texto de referência, nos trazia 3 itens diferentes que falavam sobre a sustentabilidade do planejamento, as formas de planejamento, mas não ficava muito claro, eram 3 itens pequenos e meio que se misturavam.
Então, eu coloquei todos embaixo de um só título. E esses 3 itens começam a falar basicamente da estrutura de planejamento do governo federal, que começa com o novo mecanismo dos planos plurianuais a partir da Constituição Federal de 88. E o plano plurianual é o planejamento que é refletido no orçamento, cujo principal instrumento é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, são documentos que têm que conversar entre si. O que está no PPA tem que ser refletido no orçamento e vice-versa. O primeiro PPA foi realizado para o período de 91 a 1995. Você viu que a Constituição foi de 88. E a ideia do PPA é essa mesmo, que no primeiro ano de um mandato presidencial é elaborado um plano de 4 anos que vai ser executado durante os próximos 3 anos e o primeiro ano do governo seguinte. Isso justamente para que as ações tenham um entrelace, uma continuidade. Essa é a ideia do plano plurianual na Constituição. Então, de 91 a 95, teve o primeiro plano, mas ele era muito focado na reforma do Estado e no controle macroeconômico. A gente viu que foi a época da hiperinflação e dos planos de controle da inflação, esse período. Então, a dimensão ambiental só vai aparecer no PPA no PPA de 2000 a 2003. E vai aparecer de 2 formas, nos programas a serem executados pelo Ministério do Meio Ambiente e no que se chamou de agenda transversal, que tinha outros temas além de meio ambiente, mas que deveriam ser seguidos por todos os órgãos do governo federal. A partir de então, quer dizer, a partir do PPA de 2000 a 2003, começaram a aparecer nos PPAs seguintes a dimensão ambiental em 3 locais, nos objetivos estratégicos, como um macro-objetivo, nos programas do MMA, logicamente, e nos planos setoriais, como transporte, energia. A ressalva do texto é que a dimensão ambiental nos planos e programas não tem sido precedida de nenhuma avaliação ambiental ou de sustentabilidade. Quer dizer, não tem tido uma avaliação assim, nem prévia, nem posterior, de que se essa dimensão de sustentabilidade foi efetiva nos planos e programas. Hoje chegamos ao PPA atual. Nosso PPA que estamos executando de 2020 a 2023. Ele é encaminhado para apreciação do Congresso, que vai apreciar também a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, essa mensagem de agosto de 2019 chama a atenção que o modelo do novo PPA tem uma camada estratégica, com a proposição de 13 diretrizes e 15 temas. É interessante essa figura, que chamaram de camada estratégica, que nos lembra muito aquela figura lá da primeira aula sobre a definição de políticas públicas, que ele compara com um cabo de aço, lembra? Um cabo de aço que é revestido por outras camadas que vão se entrelaçando nos diversos níveis. E é justamente isso que faz essa analogia com o nosso atual PPA, que tem uma camada intermediária, ou tática, né, de operação, que foi estruturada em programas finalísticos com os objetivos e as metas. E a camada operacional seriam as ações para o alcance das metas. Então, são 3 níveis que tem o planejamento: diretrizes, no seu nível mais alto, objetivos e metas, e, na verdade, chegam a essa camada operacional, que seria um 4º nível das ações. Se vocês tiverem curiosidade de ver, é muito interessante a organização do plano plurianual, dá uma visão do governo federal como um todo. Você vê que é grande. Nessa página tem tudo, tem a mensagem, tem o projeto de lei, tem os anexos. Tem o manual do PPA, dos indicadores.
São por essas informações que a gente pode fazer também o monitoramento das políticas públicas e também depois da execução do orçamento. Todos esses documentos são públicos. Por exemplo, se nos interessa a área ambiental, a gente pode ir lá procurar quais são os programas de meio ambiente, onde que estão, qual o nome, e depois procurar na lei do orçamento qual o recurso que foi destinado a ele. Então, isso é, na prática, um mecanismo de controle social de políticas públicas. Lembrando que no PPA atual, eles dividiram em 5 eixos: o social, ambiental, econômico, de infraestrutura e de defesa. No eixo ambiental, o objetivo é garantir a sustentabilidade dos recursos naturais, conciliando o progresso econômico com a preservação do meio ambiente. A proteção do patrimônio ambiental nacional é considerada essencial para assegurar a utilização sustentável de ecossistemas, biodiversidade e florestas, bem como para viabilizar o desenvolvimento sustentável. Então, até aí, no eixo, de forma bem geral, como diretriz, ele inclui todo o conceito de desenvolvimento sustentável e inclui a ideia de conciliar o progresso econômico com a preservação do meio ambiente. A título de exemplo, os valores. Lembrando que esses valores são para os 4 anos de 2020 a 2023 e distribuídos pelos eixos. Então, dentro da mensagem presidencial, que dá um resumo geral, eu fui lá na página do eixo ambiental. Então, o eixo ambiental, lembrando que falaram que o PPA tinha 13 diretrizes, o eixo ambiental começa ali, tem a diretriz número 8, promoção do uso sustentável e eficiente dos recursos naturais, considerando custos e benefícios ambientais. Olha que interessante, a gente já vê que ali tem essa ideia da análise econômica da política ambiental. O tema se encaixa em agropecuária e meio ambiente. As questões de meio ambiente, na verdade, elas surgiram, elas andam muito junto com as questões de agropecuária, e especialmente no Brasil. E as primeiras questões, os primeiros estudiosos de meio ambiente surgem das áreas ligadas à questão de agropecuária, também lógico, de ecologia, biologia, mas como atividade econômica, a análise do seu impacto ambiental surge principalmente das questões agropecuárias. Então, é muito comum a gente ver essas duas questões juntas, agropecuária e meio ambiente. Lembrando que você, no nosso próprio departamento de economia, a área de pesquisa é economia agrícola e do meio ambiente. Em economia, principalmente, a economia do meio ambiente vem muito junto com as questões de economia agrícola. Vai trazer aí os programas. Eu coloquei essa figura, tem a metade da página. Eu entrei no PDF, né, da mensagem presidencial para mostrar para vocês, a título de exemplo, como é a organização. Então, olha que interessante. Aí estão alguns programas do eixo ambiental: governança fundiária, agropecuária sustentável, defesa agropecuária, pesquisa e inovação em agropecuária, mudança do clima. Então, tudo isso está dentro de eixo ambiental. E está chamando a atenção ali um parágrafo que a sustentabilidade do principal programa gerenciado pelo Ministério da Agricultura tem 3 dimensões: o crescimento da produtividade anual, a adequação ambiental conforme o Código Florestal, que nós vimos já nas aulas anteriores, e a adoção de sistemas de produção e acesso a mercados mais resilientes. E aí vem produção orgânica, floresta plantada, integração lavoura-pecuária-floresta, agricultura de baixo carbono, recuperação de pastagens degradadas, que são todos, ainda para ver como são mesmo, muito intrincadas as relações meio ambiente e agropecuária. Bom, e aí o próximo item do nosso texto é a Agenda 21.
A Agenda 21 surgiu da Rio 92, nossa velha conhecida também, e é um grande programa de ação com 40 capítulos, uma agenda muito abrangente. Diz o nosso texto, talvez a mais abrangente tentativa já realizada em promover em escala planetária um novo padrão de desenvolvimento. E o termo Agenda 21 vem no sentido de que seria uma agenda para o nosso novo século, o século 21, que estava se aproximando aí durante a Eco 92. E por que desses itens do PPA o nosso texto passa para a Agenda 21? Vamos ver. Porque sendo uma agenda de planejamento, a Agenda 21, é de se esperar que os países que concordaram com ela incorporariam os seus princípios nos seus sistemas de planejamento. Então, a Agenda 21 brasileira, que foi apresentada na Rio +10, quer dizer, durante 10 anos após a Rio 92, o governo foi internalizando essa agenda, estudando, e já visava subsidiar, então, o planejamento que estava no PPA. Essa era a ideia da Agenda 21 brasileira, que incluía compromissos de médio e longo prazo e também a construção de agendas estaduais. E nos 10 anos seguintes a esse encontro de Joanesburgo, foram feitas agendas 21 estaduais, municipais também, agenda 21 locais, foi descendo para todos os níveis da federação. Mas na avaliação das nossas autoras, mais de 10 anos depois da implementação e da adoção da Agenda 21, considera-se que serviu sim como um bom instrumento de mobilização social em torno desse conceito de desenvolvimento sustentável, o que não é pouca coisa, né? Tornou conhecido o tema, fez incorporar, desceu até o nível local, municipal, a preocupação com a sustentabilidade. E ela foi, sim, de fato, um quadro referencial para a elaboração de políticas e programas. Teve um mérito técnico, influenciar essas políticas e programas, um método acadêmico, influenciou bastante a educação ambiental também, mas não atingiu esse objetivo de interferir no processo de planejamento do país, como a gente acabou de ver da forma como foram inseridas as dimensões ambientais no PPA, apesar de que foram inseridas. A Agenda 21 deixou de ser falada e a partir de 2015 se falou muito nessa Agenda 2030. Vocês já devem ter visto por aí essas figuras dos Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável, com 17 objetivos, vários deles relacionados diretamente ao meio ambiente. Essa agenda, que é 2030, porque ela foi adotada em setembro de 2015 e seria uma agenda também global para os países para os próximos 15 anos. Então, é também uma agenda ampla que vem aos moldes da Agenda 21. Dentre esses 17 objetivos, esses 4 se aplicam mais diretamente às questões ambientais. Um sobre produção e consumo sustentável, um sobre clima, um sobre recursos marinhos e outro sobre os ecossistemas terrestres, a biodiversidade, florestas. Então, esse é um outro site interessante, quem quiser conhecer um pouquinho mais dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tanto o site das Nações Unidas, ali no slide anterior, e agora esse é já do governo brasileiro, mas que ele teria incorporado, mas de forma muito incipiente no PPA 2020 e 2023. Teve até uma controvérsia sobre isso no começo do ano, e aí nessa página justamente fala isso, sobre a veiculação das matérias, falando sobre o veto presidencial à adoção desses objetivos como diretrizes do plano plurianual. Quer dizer, ficou expresso de que o plano plurianual ele não
não traz como diretrizes esses ODS. Ao contrário, ele inverte, ele considera os ODS, mas dentro de outros programas do governo. Na verdade, ele reconhece, ele não fez nada diferente, é o que vem sendo feito desde sempre, como nós vimos aí na história dos PPAs. Então, nós vimos que no PPA atual tem um eixo todo sobre o meio ambiente. Agora, em relação às ODS especificamente, eles ficariam apenas a título de reforçar a importância da sustentabilidade e se identificaria dentro dos programas do governo quais teriam a ver com aquelas ODS, ou seja, na verdade, dá para se identificar dentro do nosso planejamento quais atendem ao ODS, mas não o contrário, não que o governo iria estabelecer seu planejamento a partir dessas metas. É isso que quer dizer essa explicação. Bom, então, chegando às conclusões do nosso texto, as autoras ressaltam que a principal conclusão é que, na verdade, o conceito de desenvolvimento sustentável ele foi muito aplicado nas políticas, mas de uma forma bastante discursiva, quer dizer, foi adotado todo o discurso da sustentabilidade, mas nem sempre com rebatimento nas ações. É por isso que, ao mesmo tempo que a gente tem avanço institucional e legal, a gente tem ainda várias questões ambientais a tratar. Seria um descompasso entre o avanço da legislação do que a gente tem conseguido na prática em aprimoramento da nossa qualidade ambiental. No nosso texto, as autoras consideram algumas hipóteses para que a razão desse descompasso. Falhas na implementação das políticas, não no seu discurso. Falhas no sistema federativo, nós vimos na primeira parte da aula, especialmente, a dificuldade, por exemplo, de definir os papéis no licenciamento ambiental e a dificuldade que é coordenar os 3 níveis de governo. O uso excessivo de instrumentos de comando e controle também seria algo que provoca esse descompasso, porque existe um limite do que esses instrumentos podem fazer, e existe um limite também da capacidade de fiscalização. Então, os instrumentos de comando e controle têm um limite na sua utilização que devem ser complementados por instrumentos econômicos. Por quê? Os instrumentos econômicos eles abririam mais possibilidades de negociação e de melhor gestão das questões ambientais. E entre as hipóteses para essas falhas, então, a principal seria que essa falta de coordenação entre os níveis de governo poderiam, inclusive, gerar incentivos negativos, agravando os problemas ambientais. Externalidades negativas podem surgir a partir dos custos políticos, econômicos e sociais gerados pelas falhas de coordenação. Quer dizer, então aí agora a gente consegue ligar claramente essa conclusão com as nossas aulas anteriores dos conceitos de economia ambiental e do conceito de mercado e aquela nossas curvas e a distância entre a curva marginal do empreendedor e a curva marginal social, que nos dá justamente a medida da diferença, nos dá a externalidade, a medida da diferença entre o nível de mercado e o nível desejável do ponto de vista social. E, concluindo, o texto faz a ressalva de que em nenhum país do mundo esse objetivo foi alcançado, ou seja, é muito difícil conseguir proporcionalmente tanto a proteção ambiental quanto a sua legislação. Então, não é muito injusto negar os avanços das últimas décadas e que são muitos os casos exitosos e os avanços para registrar. Mas também são muitos e complexos os obstáculos a superar. Ou seja, mas nada disso impede que a gente leia, analise, monitore e continue a querer fazer avançar e progredir toda essa legislação ambiental. Bom, então,
chegamos às nossas duas perguntas sobre as duas aulas, né, parte A e parte B. Lembrando que, então, o nosso texto de referência, ele abre lá na parte A e ele fecha aqui na parte B com essa observação de que o contraste entre os avanços institucionais e a gravidade dos problemas ambientais aponta para uma contradição. Qual é essa contradição e quais são as hipóteses para a existência dessa contradição? A primeira pergunta. E a segunda é, nas suas palavras, como você vê que tem se dado, então, a inserção desse conceito de desenvolvimento sustentável, tanto nas políticas públicas quanto no planejamento da sua execução. É isso. Obrigado por acompanhar até aqui esse vídeo, essas aulas. Obrigada pela audiência e pela convivência nessas poucas semanas, mas que tem sido muito gratificante. Deixo aí uma imagem do nosso último encontro online. Um abraço para vocês todos.